Esta não é uma fotografia da noite de abertura da Operação Epic Fury. Estas imagens foram capturadas no dia 17 de março de 2026, quase 3 semanas após o início da campanha, e foram divulgadas publicamente uma semana depois. Elas mostram bombardeiros furtivos, B-2 Spirit, se preparando para mais uma missão de ataque sobre o Irã. Os analistas de defesa notaram imediatamente algo incomum: manchas retangulares brancas não identificadas dispostas ao longo das bordas dianteiras das asas da aeronave. O que eram não foi explicado oficialmente. O que confirmam é que as missões do B-2 contra o Irã não pararam. Elas continuaram silenciosamente ao longo de toda a campanha. As mesmas imagens mostravam marcações de registro de missões na porta do trem de pouso dianteiro de um bombardeiro. 15 símbolos de bombas, provavelmente representando saídas de combate realizadas. Segundo analistas, citando The War Zone, o B-2 tem voado missões de combate contra o Irã de forma contínua desde 28 de fevereiro. A única razão pela qual o B-2 foi enviado primeiro na noite 1. Ele não pode ser visto. Toda a campanha aérea moderna começa com o mesmo problema. O inimigo possui mísseis superficiais, e esses mísseis podem abater suas aeronaves antes que suas aeronaves possam destruir o que você veio destruir. A resposta para esse problema, se você puder se dar ao luxo, é a tecnologia furtiva. O B-2 Spirit foi projetado com uma seção transversal de radar que, segundo relatos, é comparável à de um pássaro grande, alcançada por meio de sua forma de asa voadora. Revestimentos absorventes de radar na compartimentos de armas internos e sistemas de escape suprimidos. Ele voa sem cauda, sem pilones externos de armas e sem os ângulos agudos dos quais as aeronaves convencionais refletem energia de radar. Contra uma rede de defesa aérea iraniana intacta e em camadas construída em torno de sistemas. S-300 fornecidos pela Rússia em 28 de fevereiro. Enviar primeiro um B-52 ou um B sobre o Irã teria sido operacionalmente imprudente. O B-2 foi primeiro porque apenas o B-2 poderia ir primeiro. Segundo reportagens de The Aviationist, citando rastreamento de aviação em frequências ATC, 4 bombardeiros furtivos B-2 Spirit do voo Petro 41 foram rastreados se comunicando com o controle de tráfego aéreo espanhol sobre o Estreito de Gibraltar, na manhã de 1º de março, a caminho de casa após concluir os ataques ao Irã. A viagem de ida e volta da base aérea de Whiteman, no Missouri, até alvos no interior profundo do Irã, e de volta dura aproximadamente 37 horas, com múltiplos contatos de reabastecimento aéreo. Segundo um funcionário de defesa americano, confirmado pela Fox News, aquelas 4 aeronaves lançaram dezenas de bombas de 2.000 libras sobre instalações subterrâneas iranianas de mísseis balísticos. Os caças do Irã supostamente não voaram. Seus sistemas de defesa aérea supostamente não detectaram o pacote de ataque entrante. O B-2 entrou. O B-2 saiu. O Irã nunca soube que estava lá até que as bombas já estavam sob o solo. O Irã não construiu sua infraestrutura militar acima do solo e ficou esperando para ser bombardeado. Ele construiu no subsolo, especificamente porque entendeu que o poder aéreo eventualmente seria direcionado contra ele. Segundo análises da Army Recognition e dados do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, citados em reportagens de defesa, áreas incluindo Khorramabad, Tabriz e Kermanshah abrigam infraestrutura subterrânea de armazenamento e lançamento para as forças de mísseis balísticos do Irã. As instalações não são simplesmente salas com mísseis dentro. São complexos reforçados com sistemas de túneis reforçados, pontos de acesso dispersos, dutos de ventilação e nós de comando.
projetados para absorver uma campanha de bombardeio convencional na superfície e continuar funcionando no subsolo. Daí imagens de satélite de fonte aberta da Planet Labs, compartilhadas em 1º de março, mostraram entradas de túneis desabadas e danos por impacto na base de mísseis norte de Tabriz do Irã, uma das instalações supostamente atacadas por B-2 na primeira noite da Operação Epic Fury. O padrão de danos, crateras profundas, em ou próximas às entradas dos túneis, em vez de amplas explosões superficiais, é consistente com armas penetrantes projetadas para alcançar infraestrutura subterrânea em vez de instalações na superfície. Segundo a análise de The War Zone, uma das estratégias mais eficazes contra essas instalações não é necessariamente destruir os mísseis em seu interior, mas selar as entradas dos túneis, fazendo os pontos de acesso desabar para que os mísseis e lançadores armazenados em seu interior não possam ser implantados, e sem penetrar completamente as câmaras reforçadas no interior. Esta é a aritmética brutal de atacar instalações subterrâneas de mísseis. Você não precisa destruir cada míssil dentro de um túnel reforçado para tornar esses mísseis operacionalmente irrelevantes. Você precisa tornar impossível ou proibitivamente perigoso movê-los do túnel para uma posição de lançamento. Os mísseis do Irã não são disparados de dentro de montanhas. Eles são carregados em veículos lançadores eretores, transportadores móveis, movidos para uma posição de exposição, erguidos e disparados. Esse movimento, do túnel até a plataforma de lançamento, é a janela de vulnerabilidade. Ataques que selam as entradas dos túneis forçam o Irã a limpar escombros antes que qualquer lançamento possa acontecer. A vigilância persistente sobre essas entradas pode detectar tentativas de limpeza e desencadear ataques de acompanhamento. O B-2 não está apenas destruindo infraestrutura, está comprimindo o cronograma de emprego de mísseis do Irã. A história completa do que o B-2 já fez à infraestrutura nuclear do Irã 9 meses antes da Operação Epic Fury, a Operação Midnight Hammer. E como essas duas campanhas se conectam, essa análise é a próxima sessão. Assine. Construímos essas equações toda semana. 9 meses antes de a Operação Epic Fury começar, o B-2 Spirit já havia executado o que autoridades de defesa descreveram como uma das missões de bombardeiro mais significativas desde a Segunda Guerra Mundial. Nos dias 21 e 22 de junho de 2025, durante o que era então chamado de Operação Midnight Hammer, de 7 bombardeiros furtivos B-2 Spirit voaram da base aérea de Whiteman, no Missouri, em uma missão de 18 horas ao Irã. A operação envolveu desorientação deliberada. Múltiplos B-2 voaram para o oeste, com planos de voo sugerindo Guam como destino, como iscas. O pacote de ataque real voou para o leste. Segundo reportagens da CBS News e da USNI News sobre o subsequente briefing do Pentágono, os caças do Irã não voaram e os sistemas superfície-ar do Irã supostamente não detectaram os bombardeiros entrantes. Os alvos eram Fordow, Natanz e Isfahan, as 3 instalações nucleares primárias do Irã. Fordow fica a um estimado de 80 a 90 metros abaixo do solo, dentro de uma montanha. Uma profundidade especificamente escolhida para sobreviver a ataques aéreos convencionais. Daí a única arma convencional avaliada como tendo alguma chance de alcançá-la é a GBU-57, penetrador de munição massiva, uma bomba guiada por GPS de 30 mil libras, que, segundo relatos, pode penetrar mais de 60 metros de concreto armado antes de detonar. Cada B-2 pode transportar exatamente 2 delas. 7 B-2 lançaram 14 no total. 12 sobre Fordow, através de seus 2 dutos de ventilação principais, e 2 sobre Natanz. Segundo o briefing do Pentágono do General Kane, um piloto que vinha atrás
descreveu a explosão como a mais brilhante que já havia visto. Parecia literalmente luz do dia. As avaliações iniciais de danos de batalha indicaram, nas palavras de Kane, que todos os 3 locais sofreram danos e destruição extremamente severos. A distinção entre Midnight Hammer, em junho de 2025, e as missões do B2 na Operação Epic Fury merece ser apontada claramente. Em junho de 2025, o B2 carregou a GBU-57, MOP de 30 mil libras, porque o alvo, Fordol enterrado dentro de uma montanha, assim o exigia. Na Operação Epic Fury, as missões confirmadas do B2 empregaram munições GBU-31, JD. AM de classe 2.000 libras contra instalações de armazenamento e lançamento de mísseis balísticos. Alvos que são reforçados, mas não na mesma profundidade que Fordol. Se as GBU-57 MOPS também foram usadas na Epic Fury, não foi confirmado oficialmente. O CENTCOM recusou comentar quando The Warzone perguntou diretamente sobre o possível uso de MOPs em instalações profundas específicas atacadas durante a campanha atual. Os patches brancos nas asas do B2 nas imagens de 17 de março permanecem oficialmente inexplicados. Os analistas de defesa ofereceram teorias que vão desde patches de gerenciamento de seção transversal de radar até iluminação de formação e reparos após operações intensivas de alto ritmo. O que não está em questão é o que a aeronave que carregava esses patches estava prestes a fazer. Mais uma saída de combate sobre o Irã. Mais uma viagem de ida e volta de mais de 30 horas desde o Missouri. Mais um conjunto de alvos, seja armazenamento de mísseis, nós de comando ou algo que o Pentágono não confirmou publicamente, alcançados por uma aeronave que o Irã supostamente não consegue detectar e que supostamente não conseguiu interceptar. A ressalva honesta que os analistas de defesa têm levantado de forma consistente também se aplica aqui. Ataques aéreos, mesmo pelos bombardeiros furtivos mais capazes carregando as armas anti-bunker mais capazes já construídas, não garantem a destruição total de instalações profundamente enterradas. A avaliação completa de danos de Fordol do Midnight Hammer nunca foi divulgada publicamente em forma definitiva. A extensão em que o Irã reconstruiu, realocou ou reconstituiu capacidades visadas na Epic Fury não é de conhecimento público. O B2 pode alcançar o que está no subsolo. Não pode garantir que o que alcança seja permanentemente destruído. O que pode fazer, e o que tem feito continuamente por quase 5 semanas, é negar ao Irã a certeza operacional de que sua infraestrutura subterrânea está segura de ataques convencionais. Essa incerteza por si só muda como o Irã planeja, implanta e dispara. A aeronave é invisível. O efeito não é. Como a escada completa de destruidores de bunkers, dos JDAMs de 2.000 libras ao GBU-72 até a MOP de 30.000 libras, se conecta à campanha mais ampla para mudar a equação no Estreito de Hormuz, essa análise já está neste canal. Este vídeo é baseado em relatórios e análises disponíveis publicamente. Alguns detalhes podem estar sujeitos a alterações.